Livro de Romanos, capítulo 1, do versículo 18 a 25, que nos diz assim a palavra do Senhor. Porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus não se pode conhecer, nele se manifestou, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles ficam inexpulsáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou a consciência dos seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente e amém. Vamos repetir aqui. Glórias a Deus, glórias a Jesus, aleluia, e glórias ao Espírito glória Santo de Deus. Vamos repetir o versículo 18, que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Glórias a Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Tudo Deus sabe. Tudo Deus vê. Não há nada que podemos esconder do Criador. Deus não precisa de redes sociais para saber das coisas. Deus não precisa de televisão, de internet, de jornal, de revista, de fofoqueiro, de mentiroso. Deus não precisa de nada disso para saber das coisas. Tudo Ele sabe. Tudo Ele vê, tudo Ele ouve, e há um tempo certo para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, de Ele se manifestar, ou para abençoar, ou para cobrar. Glórias a Deus. Essa mensagem que nós estaremos pregando aqui hoje o seguinte tema: o mundo, o diabo e a carne contra a alma. 3
pregar, não se precisa mais anunciar. Muitos só falam até o versículo e não explica mais a palavra de Deus por completo, igual nós ainda estamos fazendo aqui. Muitos pastores até dizem assim: já tem escola dominical, já tem o culto de doutrina, para que mais palavra? Vamos ficar só no louvorzão? Vamos ficar só na campanha da chave? Só que ele se esquece, ela se esquece, tanto o pastor como a pastora, que é um dever daqueles que foram chamados para o ministério continuar pregando a palavra da verdade. Porque a Bíblia diz, irmão, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem de cantarolas. A fé não vem de campanha de chave. Mas a fé vem em ouvir a palavra de Deus. Só que nós estamos numa luta tão grande, numa luta tão forte, que muitos não percebem. Muitos começam até a normalizar as coisas que estão acontecendo e aceitando como normal, e nós sabemos que não é normal, porque tudo tem que ser avaliado e enxergado no nível espiritual, tanto para o bem como para o mal. São três que lutam para destruir a alma do homem: o mundo, o diabo e a carne. Quando a Bíblia diz: porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, é porque o mundo já estava predominando, é porque o diabo já estava predominando, é porque a carne já estava predominando neste presente século do mundo. Eu me lembro no meu início de conversão, como novo convertido, assim que aceitei Jesus, tudo no mundo para mim perdeu o sentido. E eu queria só os céus e quero só os céus. Quando eu me converti, eu comecei a entender que o diabo e os demônios eram meu inimigo, e são até os dias de hoje. Quando eu me converti, eu comecei a entender que a minha carne não podia mandar mais do que a alma, que eu tinha que crucificar a carne, matar a carne com jejum, com oração, com busca, com palavra, e se separar do mundo. Só que hoje, nos tempos atuais, muitas almas de muitos seres humanos estão sufocadas, estão encurraladas no canto. O mundo atacando daqui, o diabo atacando daqui, a carne atacando daqui e a alma dali. Vou para onde? Aí a carne combina com o diabo. O diabo negocia com a carne e o mundo, e eles atacam. E a alma fica aprisionada, e a pessoa acorrentada para o mundo. E isso que eu estou fazendo é real. Quantos que já estão aprisionados pelo mundo, pelo diabo e pela carne? Quantos que poderiam estar aqui hoje não estão? Quantos que tinham alegria aqui
sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Glória a Deus, aleluia. Tudo isso hoje nós estamos vendo acontecer. Ah, irmão, igreja para mim é passado. O que eu vou fazer na igreja? A igreja para mim acabou, irmão. Era naquela época, naquele tempo, tem muita coisa boa para se aproveitar. Acho que eu vou ficar que nem um velho, que nem uma velha dentro da igreja, igual vocês, perdendo tempo. Hoje o sentimento é esse. Por quê? Por que muitos hoje estão com esse sentimento? É porque o mundo iludiu, o diabo iludiu e a carne os iludiu. A nossa carne, irmão, não pode mandar na nossa alma. É a nossa alma que tem que nos comandar. Porque a Bíblia diz que há caminho que parece ser direito, mas o final é a morte. Muitos encontram a morte, encontram a cadeia, encontram abandono, encontram mendigagem, encontram loucura, encontram doença nesse mundo. Porque é caminho que parece ser direito, e o final é a morte. Mas quando eu olho a Bíblia Sagrada, ela continua dizendo no versículo 19: porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifestou. Se manifesta porque Deus lhe manifestou. Aleluia. As pessoas querem conhecer Deus, mas não querem buscar a palavra de Deus. Muitos que nós vamos pregar o Evangelho dizem até assim: eu já tenho Deus no meu coração. Não precisa você ficar falando isso. Eu já tenho Deus no meu coração. Aí a pessoa está bebendo, a pessoa está fumando, a pessoa está prostituindo, a pessoa está dando uma de 7 em 1 lá no mundo, a pessoa está fazendo conforme o presente século. Que Deus é esse? Que a pessoa não muda o comportamento. Que Deus é esse? Que a pessoa não é transformada. Que Deus é esse? Que a pessoa diz que tem, que anda segundo o curso desse mundo e não segundo a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O mundo espiritual não é brincadeira. Glória a Deus. Quem conheceu os dois lados da vida sabe muito bem que não é. O mundo espiritual é mais real do que se pode imaginar. Glória a Deus. Quando o homem ou a mulher se entrega ao diabo, ele se transforma em feiticeiro, em bruxo, em idólatra, em qualquer tipo de perversidade para fazer neste mundo. Mas quando o homem ou a mulher se entrega ao Espírito Santo de Deus, ele se transforma em pastores, missionário, missionária, cantores e cantora, e que servem ao Deus vivo. O mundo espiritual não é brincadeira. Ou o homem ou a mulher está com Deus, ou está com o diabo, ou está indo para o céu, ou está indo para o inferno. O mundo, o diabo e a carne, os três, lutando para destruir o coitado da nossa alma. Tenha piedade de você mesmo. Tenha piedade da tua alma. Mas, irmão, como vencer os três que estão contra a minha alma? Aceite a Jesus. Quando você aceitar a Jesus Cristo de todo o vosso coração e abandonar verdadeiramente tudo que o mundo oferece e não dar ocasião à tua carne, aí você vai receber a proteção de 3 mais 1, que é igual a 4. Deus vai te proteger, Jesus Cristo vai te proteger, o Espírito Santo vai te proteger, e anjos celestiais do reino dos céus, de toda a hierarquia, vai estar andando contigo para te guardar e livrar de todo mal. Glória a Deus, aleluia. O versículo 20 diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, dando o seu eterno poder
entende se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Olha aí, irmãos. O mundo invisível é real, irmão. E eu vou falar uma coisa que sem ter de errar. Neste exato momento, milhares e milhares de almas estão lá no inferno. Estão gritando, estão gemendo, estão em desespero, porque Jesus falou que aqueles que vão ao inferno, Jesus Cristo falou que é grito e ranger de dente, aonde o fogo